Você pode não saber, mas enquanto o mundo dormia, mais de 12 mil pessoas foram assassinadas em apenas 2 noites no Irã. Algumas fontes dizem 600 pessoas, outras dizem 2 mil, mas a fonte que apresento traz um número mais assustador. O número de mortes pela repressão às manifestações populares contra o regime dos ayatolás no Irã pode chegar a 12 mil, informou um canal de TV da oposição com sede em Londres na terça-feira, 13. A estimativa da emissora Irã International baseia-se em uma análise de fontes e dados médicos, incluindo um informante próximo ao Conselho Supremo de Segurança Nacional. Trata-se do maior massacre da história contemporânea do Irã, ocorrido principalmente nas noites de 8 e 9 de janeiro, afirma o canal. O regime de Khamenei ordenou que se atirasse para matar, mas isso não é o mais surpreendente. O profeta Jeremias escreveu há 2.600 anos que Deus destruiria o Arco de Elã, quebraria o poderio militar do Irã e que reis e príncipes seriam destruídos. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir hoje pode mudar completamente sua compreensão dos tempos em que vivemos. Há um país no Oriente Médio que a Bíblia menciona pelo menos 35 vezes. Um país que desafiou Israel, financiou o terrorismo, desenvolveu armas nucleares e jurou apagar o Estado judeu do mapa. Esse país é o Irã. E enquanto gravo este vídeo, algo extraordinário está acontecendo nas ruas de Teherã, Isfahan, Mashhad e mais de 190 outras cidades iranianas. Mas antes de mostrar as imagens e contar o que está acontecendo agora, você precisa entender uma coisa crucial. O Irã que você conhece hoje não é apenas um país moderno com problemas políticos. O Irã é uma nação profética. Ele aparece nas escrituras com 2 nomes diferentes, em profecias diferentes, com destinos diferentes. E quando você entender isso, tudo fará sentido. O primeiro nome que a Bíblia usa para esta região é Elam. Elam era um antigo reino localizado no sudoeste do atual Irã, exatamente onde hoje se encontram as instalações nucleares iranianas, na cidade de Bushehr, às margens do Golfo Pérsico. É impressionante pensar que o profeta Jeremias, há mais de 2.600 anos, dirigiu uma profecia específica para esta região geográfica. O segundo nome é Pérsia, que abrange a maior parte do território iraniano atual. Os persas eram famosos por seus arqueiros e, posteriormente, expandiram seu império conquistando a Babilônia e libertando os judeus do exílio. Agora, preste atenção nisto. A Bíblia contém profecias separadas para Elam e para a Pérsia, e ambas se conectam ao que está acontecendo agora. Quando você entender essa conexão, perceberá que não estamos apenas assistindo ao noticiário. Estamos testemunhando a história profética se desenrolando diante de nossos olhos. Vamos começar com o que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Em 28 de dezembro de 2025, algo explodiu nas ruas do Irã. A moeda iraniana, o rial, havia perdido quase 80% do seu valor em comparação com o ano anterior. A inflação ultrapassou os 42%. O desemprego devastou famílias inteiras. Comerciantes do Grande Bazar de Teherã, o coração econômico do país, fecharam suas lojas em protesto. E então, algo que o regime não esperava aconteceu. O povo foi às ruas. Mas não foi um protesto comum. Não foi uma manifestação controlada. Foi uma explosão de fúria acumulada ao longo de décadas de opressão, corrupção e tirania religiosa. Os gritos ecoaram pelas ruas de mais de 190 cidades. Morte ao ditador! Morte a Khamenei! O povo iraniano, que por 46 anos viveu sob o jugo de um regime que se autodenomina República Islâmica, finalmente disse basta. Eis o que a mídia internacional não está mostrando. Em 8 de janeiro de 2026, o líder supremo Ali Khamenei deu uma ordem direta. Ele autorizou a Guarda Revolucionária e as forças Basij a abrirem fogo contra manifestantes desarmados. O que se seguiu foi o maior massacre da história contemporânea do Irã. Segundo fontes do Conselho Supremo de Segurança Nacional, nas noites de 8 e 9 de janeiro, pelo menos 12 mil pessoas foram mortas. 12 mil. Em apenas 2 noites. O regime cortou a internet em todo o país. Um apagão total que durou mais de 84 horas. Por quê? Porque queriam esconder a verdade do mundo
Queriam matar seu próprio povo nas sombras, sem testemunhas, sem vídeos, sem provas. Mas a verdade sempre encontra um jeito. Agora me diga, você acha que isso é uma coincidência? Você acha que é por acaso que o país que mais ameaçou Israel, que financiou o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que desenvolveu armas nucleares para eliminar Israel do mapa, esteja agora sendo consumido por dentro? Vamos abrir a Bíblia. Jeremias capítulo 49, versículos 34 a 39. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que quebrarei o arco de Elão, o principal da sua força. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei a todos esses ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Ele está prometendo 3 coisas específicas. Primeiro, quebrar o arco de Elão. O arco era um símbolo do poder militar dos elamitas, que eram arqueiros famosos. Mas no contexto moderno, muitos estudiosos interpretam esse arco como uma referência ao poder militar do Irã, possivelmente até mesmo ao seu programa nuclear, que está localizado precisamente na região de Elão. Segundo, Deus promete trazer os 4 ventos contra Elão. Isso poderia representar ataques vindos de todas as direções, pressão internacional de todos os lados. E terceiro, os iranianos seriam dispersos por todas as nações do mundo. E não para por aí. Versículo 37. Farei com que Elão se apavore diante dos seus inimigos, diante daqueles que procuram tirar-lhe a vida. Trarei sobre eles o mal, a fúria da minha ira, declara o Senhor. Você vê isso? A fúria da minha ira. Deus está declarando o seu julgamento sobre esta região. Mas por quê? O que o Irã fez para provocar tal resposta divina? A resposta reside na história recente. Desde 1979, quando a Revolução Islâmica tomou o poder, o Irã se tornou o principal patrocinador do terrorismo no mundo. Os líderes iranianos vêm bradando "Morte a Israel! Morte à América!" em suas mesquitas e parlamentos há 46 anos. Financiaram e armaram o Hamas, que massacrou mais de 1.200 israelenses inocentes em 7 de outubro de 2023. Equiparam o Hezbollah com mais de 150 mil mísseis apontados para Israel. Lançaram ataques diretos contra o Estado judeu com drones e mísseis balísticos. Mas Deus prometeu: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. Quando uma nação levanta a mão contra Israel, está levantando a mão contra o próprio Deus. E agora observe o versículo 38 de Jeremias 49. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Você percebeu? Deus está prometendo destruir o rei e os príncipes de Elão. E o que estamos vendo nas ruas do Irã? O povo gritando, morte a Khamenei! O povo clamando pela queda do regime. O povo exigindo a destruição da teocracia islâmica, que os oprime há quase 5 décadas. Mas a profecia não termina em destruição. Versículo 39. Mas acontecerá nos últimos dias que restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Você compreendeu a magnitude desta promessa? Nos últimos dias, Deus restaurará Elão. Isso significa que, após o julgamento, após a queda do regime maligno, Deus tem um plano de redenção para o povo iraniano. E aqui está algo que irá surpreendê-lo. Enquanto o regime islâmico persegue os cristãos, enquanto a conversão do islamismo ao cristianismo é punida com a morte, enquanto pastores são presos e executados, algo extraordinário está acontecendo em segredo. O Irã está vivenciando um dos maiores avivamentos cristãos da história moderna. Segundo relatos do Departamento de Estado dos Estados Unidos e de organizações missionárias, milhões de iranianos estão abandonando o Islã e se convertendo a Jesus Cristo. Igrejas clandestinas estão se multiplicando. Pessoas estão tendo sonhos e visões de Jesus. O Evangelho está se espalhando como fogo em palha seca, justamente no país que mais persegue cristãos no Oriente Médio. Um pastor iraniano que foi expulso do país compartilhou seu testemunho. Durante sua entrevista de saída, as autoridades iranianas lhe perguntaram quantos convertidos ele acreditava haver no país.
Ele respondeu que, antes de sua prisão, os líderes cristãos estimavam cerca de 500 mil convertidos. Mas ele acredita que esse número agora pode chegar a 10 milhões. Deus está cumprindo sua promessa. Ele está restaurando os cativos de Elam, não politicamente, mas espiritualmente. Ele está salvando o povo iraniano de dentro para fora. Mas existe uma segunda profecia que liga o Irã aos últimos dias. E esta é ainda mais impressionante. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel descrevem uma grande guerra que ocorrerá nos últimos dias. Uma coalizão de nações se levantará contra Israel para tentar destruir o Estado judeu de uma vez por todas. E adivinhe quem está no topo dessa lista? Pérsia, Irã moderno. Ezequiel 38, 5 a 6, lista as nações que formarão esta aliança. Persas, etíopes e líbios com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos convosco. Estudiosos bíblicos identificam essas nações como Irã, Pérsia, Sudão e Líbia, etíopes e líbios, Turquia, Gomer e Togarma, e Rússia, do extremo norte. E quem lidera essa coalizão? Uma figura chamada Gog, da terra de Magog, que muitos estudiosos identificam como a Rússia moderna. Agora, preste atenção nisto. Observe as notícias de hoje. Irã, Rússia e Turquia estão mais alinhados do que nunca. Putin, Erdogan e líderes iranianos têm se reunido regularmente. A Rússia está fornecendo armas e tecnologia ao Irã. A Turquia está se afastando do Ocidente e se aproximando de seus vizinhos muçulmanos. A aliança profetizada há 2.600 anos está se formando diante de nossos olhos. Mas eis o que muitas pessoas não entendem. Existe uma aparente contradição entre as profecias de Jeremias e Ezequiel. Jeremias diz que Elam será destruído e seu povo disperso. Ezequiel diz que a Pérsia fará parte de uma grande coalizão que atacará Israel. Como reconciliar isso? A resposta pode estar na geografia e no tempo. Elam é apenas uma parte do Irã, a região sudoeste onde se localizam as instalações nucleares. A profecia de Jeremias pode se referir à destruição do programa nuclear iraniano e ao colapso do regime atual. A profecia de Ezequiel, por outro lado, pode se referir ao que restar do Irã após essa destruição, que ainda assim se unirá à Rússia para atacar Israel. Em junho de 2025, Israel lançou a Operação Leão Rugidor. Ela envolveu mais de 200 jatos, drones carregados com explosivos e equipes do Mossad atacando dezenas de instalações nucleares e de mísseis iranianas. O reator de Natanz foi destruído. Comandantes da Guarda Revolucionária foram eliminados. Cientistas nucleares foram mortos. O arco de Elam foi rompido. Você percebe a sequência? Primeiro, o poderio militar do Irã é destruído, cumprindo Jeremias 49. Depois, o regime cai sob a pressão de protestos internos. E então, nos últimos dias, o que resta da Pérsia se une à Rússia e a outras nações em um último ataque desesperado contra Israel, cumprindo Ezequiel 38. E o resultado desta guerra? Ezequiel 39, 4 a 5. Você cairá sobre os montes de Israel, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu os darei como alimento a toda espécie de ave de rapina e aos animais selvagens. Deus intervém sobrenaturalmente. A aliança é completamente destruída. E a razão? Versículo 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. E nunca mais permitirei que o meu santo nome seja profanado. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Deus está usando esses eventos para se revelar ao mundo. Ele está mostrando que Ele é real, que Sua palavra é verdadeira, que Israel é o seu povo escolhido e que Ele cumprirá todas as suas promessas. E o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, significa que estamos vivendo tempos extraordinários. Profecias que permaneceram seladas por milênios estão se cumprindo em tempo real. O que nossos avós apenas liam nas Escrituras,
Agora estamos testemunhando nos noticiários. Em segundo lugar, significa que Israel é o relógio profético de Deus. Se você quiser saber onde estamos na linha do tempo bíblica, olhe para Israel. Olhe para Jerusalém. Olhe para os inimigos de Israel. Tudo o que acontece ao redor dessa pequena nação tem significado profético. Terceiro, significa que Jesus está voltando. Ele mesmo disse: "Quando virdes todas estas coisas, sabereis que está próximo, às portas." Mateus 24:33. Os sinais estão se multiplicando. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando. O cenário está sendo preparado para o maior evento da história da humanidade: o retorno do Rei dos Reis. Mas existe uma quarta verdade que precisa tocar seu coração. O povo iraniano não é nosso inimigo. Eles são vítimas de um regime demoníaco que os oprime há décadas. São prisioneiros de uma ideologia que os levou à miséria e à morte. E Deus os ama. Enquanto Khamenei ordenava que seu próprio povo fosse fuzilado, milhões de iranianos clamavam por liberdade. Mulheres arrancavam seus véus nas ruas. Jovens enfrentavam tanques com pedras. Famílias choravam sobre os corpos de seus filhos mortos. Este é um povo em desespero, um povo que precisa de esperança, um povo pronto para ouvir as boas novas. E eis a divina ironia. O mesmo regime que prometeu varrer Israel do mapa está sendo varrido por dentro. Os mesmos líderes que gritaram morte à América estão vendo seu poder ruir. O arco se quebrou. Reis e príncipes estão caindo. E em meio a tudo isso, Jesus está salvando iranianos aos milhares. Marzieh Amirizadeh, uma cristã iraniana que foi condenada à morte por sua fé e depois milagrosamente libertada, tem uma mensagem poderosa. Ela diz: "Deus declarou que destruirá os reis e príncipes de Elão." Isso significa que a justiça de Deus contra os governantes malignos do Irã já começou. Ele os destruirá a todos para restaurar o seu reino por meio de Jesus. Ela também destaca a conexão histórica entre o Irã e Israel. Foi o rei persa Ciro quem libertou os judeus do exílio babilônico. Foi Ciro quem permitiu a reconstrução do Templo de Jerusalém. E agora, o príncipe Reza Pahlavi, herdeiro da antiga monarquia persa exilada, está propondo um acordo chamado Acordos de Ciro, para estabelecer plena cooperação entre um futuro Irã democrático e Israel. A história está se repetindo. Assim como Deus usou Ciro para libertar seu povo no passado, ele pode estar preparando uma nova libertação, tanto para os judeus quanto para os iranianos. Então, o que devemos fazer com tudo isso? Primeiro, ore. Ore pelo povo iraniano. Ore pelos cristãos perseguidos que arriscam suas vidas diariamente para seguir Jesus. Ore pela queda do regime maligno. Ore para que Deus envie seus anjos para proteger os inocentes. Em segundo lugar, seja vigilante. Jesus nos ordenou: "Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa." Marcos 13:35. Vivemos em tempos em que não podemos nos dar ao luxo de estarmos espiritualmente adormecidos. Mantenham os olhos abertos. Prestem atenção aos sinais. Estejam preparados. Terceiro, compartilhe. Alguém precisa ouvir esta mensagem hoje. Alguém precisa entender que o que está acontecendo no mundo não é um caos aleatório, mas o desenrolar de um plano divino estabelecido antes da fundação do mundo. Compartilhe este vídeo. Converse com seus amigos e familiares. Não guarde esta verdade só para você. Quarto, esteja preparado. Se as profecias estão se cumprindo nessa velocidade, o arrebatamento pode estar muito mais próximo do que imaginamos. Você está pronto para encontrar o seu Senhor? Sua casa está em ordem? Suas contas com Deus estão acertadas? Porque quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para preparação. Não haverá segunda chance. A porta se fechará. O Irã está em chamas. O arco está quebrado. Reis estão caindo. E o Rei dos Reis está à porta. A questão não é se essas profecias se cumprirão. Elas já estão se cumprindo. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Que Deus te abençoe e te abra os olhos para os tempos em que vivemos.